Horas e 20 minutos da manhã, muito obrigado a Gabriela Veras, trazendo para a gente a notícia, e na sequência nós vamos conversar aqui com o senador Efraim Filho a respeito da aprovação dessa proposta, Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, claro que acompanhando essas questões ligadas à aprovação da reforma tributária. O senador está ao vivo conosco nessa manhã, mais uma vez, aqui no Jornal Gente. Senador, as pessoas estão em dúvida. Essa reforma tributária vai ser uma boa mesmo para o Brasil ou não? A gente escuta falar alguns pontos positivos, outros pontos negativos. O que o senhor pode dizer hoje do texto aprovado pelo Senado? Nós vamos simplificar, vamos ter redução de impostos. Qual é a principal informação a ser passada para o nosso ouvinte e telespectador? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Saudação a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham nesse momento. Chegamos a um dia histórico. A aprovação da reforma tributária no Senado Federal era uma demanda da sociedade há décadas, não era nem anos, há décadas. E nós conseguimos evoluir e avançar num modelo novo tributário. Porque se há divergências, Pedro, e você citou algumas delas aí na introdução, nenhum texto é perfeito, nenhum texto é ideal, até porque muitas vezes o ideal é inimigo do possível. Nós temos uma convergência, nós temos um consenso, é que o atual modelo está esgotado. A pior solução seria ficar como estamos, ficar aonde estamos. O atual modelo é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições no ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. Então, não adiantava fazer remendo em tecido podre. Não é a hora de mudar uma regrinha aqui, uma regrinha ali. E nós não fomos inventar nada, nós fomos buscar as melhores práticas internacionais. O IVA é o modelo adotado pelas economias mais desenvolvidas do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e, claro, adaptada à realidade brasileira. Tem seus desafios. Qual é o desafio? Ou seja, nós avançamos na forma, então a forma é muito bem-vinda, o Brasil evolui, se aperfeiçoa com um modelo que é mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. Aonde é que está o perigo? Nas alíquotas, na carga tributária, que é o que vai definir o que o brasileiro paga de imposto. Então, essa é a discussão, que cada um de nós haveremos de fazer. Agora, se a gente avança no modelo, tá certo? Amanhã, alternância de poder, novos governantes, se tiver uma visão diferenciada, a alíquota sobe ou a alíquota se baixa. Não, esse será o grande desafio, mas mudar o modelo tributário brasileiro para algo que é mais simples e menos burocrático foi a grande reforma tributária. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muita gente está com a sensação de ter sido enganado, eu me refiro à opinião pública da maneira geral. Nós mesmo aqui, neste programa, entrevistamos diversos personagens envolvidos com o projeto de reforma tributária, inclusive seus autores, que virou o caso do atual secretário de reforma tributária do Ministério da Fazenda e tal. Essas pessoas vieram aqui para jurar de pé juntos que não haveria aumento da carga tributária. Essa reforma aprovada não nos garante isso, muito pelo contrário, sinaliza a constituição, a criação de um imposto agregado, o IVA, que será o maior do planeta, quer dizer, um aumento brutal da carga tributária. E eu gostaria de saber do senhor exatamente isso. Essas pessoas que temem terem sido enganadas pela classe política, têm alguma razão ou não? Ou apenas estão exagerando? Cláudio, eu participei muito dessas discussões, votei a favor, inclusive, de um teto de alíquota máxima, e a solução encontrada pelo relator, o senador Eduardo Braga, ela me parece que foi uma inovação no Senado. É importante dizer isso, a Câmara não vinha com um teto de carga tributária, o Senado traz essa novidade e que eu acredito que vai dar esse sentimento, à sociedade, à academia,
ao setor produtivo, quando se debruçar sobre o texto, de que há uma segurança de que não se pagará mais imposto após a reforma do que se paga hoje. E a regra ela é muito clara e muito autoexplicativa. Se calculou qual é o valor da carga tributária hoje no PIB desses impostos. É algo em torno de 12,50%. Então, quando somam os 5 impostos que estarão sendo substituídos, quais são? ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Esses 5 impostos desaparecem e vem o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Qual foi a regra que está posta no texto? O que esses 5 impostos arrecadam hoje no Brasil será o teto, ou seja, será o máximo que o IVA poderá arrecadar na hora que for implementado. Então, em volume geral, haverá sim uma segurança que não se pagará mais impostos. O que não pode ocorrer, não é possível chegar a esse grau de detalhamento, é fazer essa segurança por CNPJ, ou até mesmo por setor, garantir que uma empresa não pagará o mesmo, porque haverá um equilíbrio. Alguns setores pagarão menos, alguns setores poderão pagar um pouco mais, mas a carga geral ficar mantida, né, em nome de um modelo que é um modelo mais simples e menos burocrático. Então, eu trago essa preocupação comigo, né, que você trouxe. Eu sou alguém que defende o setor produtivo. Fui o senador, Cláudio, que teve o maior número de emendas acatadas no texto. Então, assim, se teve alguém que lutou para aperfeiçoar o texto, para melhorar, para preencher lacunas, vazios, em nome do setor produtivo, fomos nós. É o mundo ideal? Não, mas será muito melhor do que o que temos hoje em termos de modelo tributário. Senador Efraim Filho, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. O senador, inclusive, foi o presidente do grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre reforma tributária, está mergulhado nisso desde o primeiro momento. Queria perguntar para o senhor sobre prazos e transição. Muita gente diz que os prazos de implementação das novas regras são muito elásticos e que as mudanças, algumas, vão demorar 5, 10, 20 anos para a implementação completa. Como é que o senhor viu os prazos que foram aprovados e como se dará na prática, a partir do momento em que ela for promulgada, essa fase de transição? A gente vai trabalhar com 2 sistemas paralelos de tributação, senador? Aí sim, esse tema de transição foi bem debatido e eu, inclusive, fui convencido que se precisava, sim, desse período de transição mais longo. Ele é um prazo que é bom para o empreendedor, tá certo? Porque você vai dar a oportunidade de fazer a calibragem. Então, um dos medos que foi colocado aqui, né, e medo natural, receios, vamos chamar de receios, né, de que possa ter aumento ou não de impostos. Imagina que no primeiro ano que vai entrar em vigor, que é em 2026, será com 0,1%. Ou seja, não haverá uma virada de chave brusca, né? Você vai ter tempo de calibrar qual é o impacto na vida real das pessoas, na vida real das empresas, com 0,1%. Então, o Congresso Nacional, a Receita Federal, a sociedade vai acompanhar com 2 modelos, eu pagando 0,1% no novo modelo, como é que ficou o meu equilíbrio de caixa, o meu fluxo financeiro, qual é o impacto daquilo no meu setor, para os entes federados também, né? Você tem municípios, estados, né, e a própria União ainda, né, com dúvidas sobre qual será o impacto, né? Alguns estados podem passar a ganhar mais, alguns municípios podem ter uma receita menor. Isso não dá para ficar sempre na simulação. A vida real ela é diferente. Então, acho que o Congresso também acerta na regra de transição para que no primeiro ano seja 0,1%, no segundo ano é 1% de impostos, para que a gente vá calibrando e medindo isso da vida real. Então, assim, eu não tenho dúvida de que, em termos técnicos, decisões acadêmicas, a gente sempre reclama, Cláudio, e você acompanhou um pouco disso, que no Brasil a gente deixou de fazer reforma política porque quer sempre se fazer para a próxima eleição. Então, esse tempo de transição na reforma tributária, que passará a estar na sua plenitude a partir de 2032, praticamente daqui a quase 10 anos, vai dar tempo dessas mudanças serem graduais, adaptadas
e sem gerar nenhum tipo de problema. Porque veja só, eu raciocínio com isso, que é natural desse momento de dúvidas, né? Quem paga o imposto, que é o setor produtivo, tem o receio de estar pagando mais. Quem arrecada o imposto, se você conversa com estados e municípios, eles têm receio de que vão receber menos. Então, um dos dois vai estar errado, né? Então, é um receio natural. Eu chego a comparar que essa reforma tributária poderá ter para o Brasil o mesmo efeito, né, que o Plano Real teve. E teve muita gente lá atrás, e no Plano Real dizia que não seria, né, uma boa mudança para o Brasil. E o tempo mostrou o inverso. Eu acho que a reforma tributária, como eu disse, é mais simples, menos burocrática, facilita quem produz. Agora, o receio é a alíquota. E se nós tivermos governos, né, que queiram reduzir a alíquota, será fácil essa decisão, porque o modelo, que é o melhor, as melhores práticas mundiais, estará colocado. Senador, só mais uma questão aí sobre a reforma tributária. A isenção para compra de combustíveis na Zona Franca de Manaus foi mantida na reforma? Houve alguma alteração no texto aí? Tem alguns ouvintes nossos que trabalham aí com esse setor que estão alertando aqui para a possibilidade de aumento de fraude com essa previsão colocada no texto aí da reforma tributária. O senhor pode esclarecer para nós essa questão? Pedro, eu só não entendi o início, você falou sobre combustíveis, foi isso? Isenção de combustível para a Zona Franca de Manaus. Isso estava no texto da reforma tributária e isso acabou passando, houve alguma alteração no texto? O senhor tem essa informação aí para nós? Não tenho, Pedro, assim, especificamente numa questão tão específica sobre o combustível para a Zona Franca de Manaus. Eu não vi essa discussão acontecer durante a sessão, durante, né, esses meses de tramitação. Não sei se vocês ouviram. Então, o ouvinte que traz essa dúvida assim, muito específica, a gente fica à disposição para ele apontar o dispositivo, né, para que a gente possa fazer esse comentário. Mas eu acho um pouco difícil, até porque, para explicar, a PEC ela é muito geral, ela traz muitos princípios. A partir do ano que vem, virão as leis complementares, que é para regulamentar essa matéria. É sim um passo de fé, é sim um passo de crença, né? E é assim que tem que ser, né? As mudanças legislativas sendo feitas passo a passo. Então, assim, ao nosso ouvinte dizer que teremos tempo, como eu disse, no tempo de transição, para corrigir eventuais dificuldades, eventuais problemas, mas a pior solução seria não aprovar e ficar como estamos hoje. Esse foi um dos problemas no debate, né? Até quem foi contra não apresentou uma alternativa. Então, não sobrou, né, muita oportunidade de se optar por um modelo ou outro. Ou avançava e evoluía com a reforma tributária, ou ficávamos onde estamos. E aonde estamos hoje é um dos piores modelos tributários do mundo. O brasileiro, na verdade, é um herói da resistência, né, o empreendedor brasileiro, em ser um sobrevivente nesse caos tributário que nós vivenciamos no dia de hoje. Senador, eu insisto na minha pergunta, né, porque vocês, me permita, digamos assim, me dirigir ao senhor como representante da classe política. Vocês, políticos, nos prometeram que não haveria aumento de carga tributária. O senhor está nos dizendo que o sistema era arcaico, era essa bagunça tributária do Brasil, todo mundo reclamava disso, era preciso simplificar, racionalizar, mas todo mundo jurou que não haveria aumento de impostos. Agora não, agora já se diz, como o senhor afirmou, que não dá para estabelecer isso por CNPJ. Do ponto de vista do bolo tributário, não vai haver um aumento substancial. Mas o fato, senador, é que teremos o maior IVA do planeta. Eu não consigo imaginar como é que um país que adota o imposto sobre valor agregado, que é o maior do mundo, ou vai implementar isso sem aumentar impostos, né? Sem aumentar a carga tributária. Porque o que importa mesmo para o cidadão é o CPF e o CNPJ, é quanto ele vai pagar. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, né, de que modo nós podemos... Porque assim, a questão é só a alíquota, mas é a alíquota que nos interessa, né? Nós vamos ficar dependendo que os governos estaduais generosamente abram mão de impostos, coisa que nunca aconteceu na história da humanidade.
olha, vamos diminuir esses impostos que estão demais. Isso não vai acontecer, né? Ou seja, haverá sempre a ocupação, não existe espaço vazio nisso, né? Haverá sempre aquela alíquota máxima imposta ao coitado do cidadão, que é obrigado a sustentar um setor público obeso que se recusa a perder peso. De que maneira também, de outro lado, já é outra pergunta, mas faz parte da mesma lógica, né? O Congresso Nacional não vota nada consequente para derrubar ou para reduzir o tamanho do Estado, as despesas públicas, e impõe mais impostos ainda, uma carga tributária ainda mais pesada em cima do cidadão. Queria que o senhor falasse mais sobre isso, em que maneira, até que ponto podemos ficar seguros, ou quem é que pode ficar seguro, né? O setor de serviços, 70% dos empregos no Brasil serão afetados, gravemente afetados, né? Enfim, é um tanto quanto preocupante. O senhor não está preocupado não com isso? Cláudio, vamos lá até colocar uma vírgula só na sua afirmação, aí até uma vírgula com exceção pessoal, até porque a gente falou sobre esse tema várias vezes aqui. Um dos projetos que reduziu o imposto no Brasil foi de minha autoria, a desoneração da folha de pagamento. Nós falamos sobre ele aí algumas semanas atrás. Então, quer dizer, tem sim iniciativas, a desoneração da folha de pagamento é uma delas, e é de minha autoria, que conseguiu reduzir o pagamento de imposto dos setores que mais empregam no Brasil. Então, foi uma conquista, tá certo, na defesa da sociedade e do contribuinte, contra a vontade do governo de arrecadar. E você está certo nessa expressão de que será sempre uma luta permanente e uma luta constante, né, da vontade de arrecadar do governo e da sociedade, que deve se proteger. E a nossa proteção na reforma tributária é exatamente o cenário de carga neutra como teto, tá certo? Então, a carga neutra como teto me diz que o Brasil não irá cobrar mais imposto na sociedade do ponto de vista global. Se tivermos condições de reduzir, será o melhor do mundo. E aí é decisão de governo. Agora, aumentar não poderá. E uma outra coisa, eu acompanhei a narrativa de maior IVA do mundo, não está definida a alíquota, né? E a alíquota será definida não pelo governo, a alíquota será definida por resolução do Senado Federal. Sabe quando? 2032, tá certo? Daqui a 10 anos. Então, nós teremos tempo para analisar. Por isso que eu fiz uma comparação, muitas vezes, com temas do passado, tá certo? Em que tivemos forças políticas contrárias ao Plano Real, tivemos forças políticas inclusive contrárias à Constituição Federal, tá certo? E muitas narrativas foram feitas. O IVA não está definido qual é o valor, se é o maior do mundo, e claro que é uma narrativa de quem votou contra, se respeita, mas a luta será sempre para que a gente consiga equilibrar essa situação do bolso do brasileiro. Eu, como autor da lei da desoneração da folha de pagamento e reduzir o imposto nos setores que mais empregam, lhe digo que serei uma das vozes cobrando que o Brasil não fique nesse cenário do maior IVA do mundo, o que seria extremamente desconfortável e não se pode admitir. A lei não foi feita para isso, a reforma tributária não traz esse dado, não traz esse número, e ficou muito mais um número de discurso do que necessariamente uma alíquota presente no texto. Deixa eu insistir nesse ponto então, senador, porque o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa declaração recente, disse que por causa das muitas exceções que foram colocadas no texto, dentro da negociação na Câmara e no Senado, e isso faz parte, é assim mesmo, mas que as exceções eram muitas e que isso faria com que a alíquota ficasse ali perto dos 27%, que seria, aí na prática, a alíquota mais alta do mundo. Em cálculos que já foram feitos, qual seria essa alíquota? Isso foi feito pela assessoria econômica do Senado, para a gente ter pelo menos uma ideia? Thaís, nos dados que foram feitos, a alíquota ela poderia ir de 22 a 27. Então, talvez a vontade ou o desejo do governo seja que se aproxime do 27, mas não impede que o Congresso Nacional, a quem caberá definir essa alíquota, possa fazê-lo na casa dos 25, que me parece que, em termos de sociedade, tá certo, teria sido aquele número mais próximo de uma realidade. É o que eu estou dizendo e insisto, vai ser sempre uma luta permanente entre a vontade de arrecadar do governo,
tá certo? E a sociedade presente nos debates, nas discussões, através de seus representantes, de manter um equilíbrio. Então, é natural que haja esse receio, mas volto a dizer, no texto não traz nenhuma alíquota, ela será fruto, sim, de resoluções do Senado Federal, e terá sempre um teto. Eu acho que é importante entender esse recado. Não, o novo imposto não arrecadará mais recursos, né, não tributária maior do que o que já existe hoje. Essa é uma segurança que nos dá um cenário de carga neutra. A alíquota, ela vai, claro, ser apresentada em virtude, né, desses estudos aí, como eu disse, que tem período de transição. Então, eu digo, eu sou muito respeitoso, né, aos receios. Eu acho que é missão, né, inclusive do próprio Congresso Nacional, traduzir essa reforma tributária para a vida real das pessoas, para a vida real das empresas, para a vida real de quem empreende, e eu acredito sim que a gente faz uma grande mudança de modelo, mais simples, menos burocrático, facilita a vida de quem produz e que não vai trazer aumento de cargas de impostos para a sociedade brasileira. Senador Efraim Filho, deixa eu aproveitar a sua presença conosco aqui ao vivo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV, porque o senhor também preside a Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo. E essa frente tem feito um alerta em relação ao risco de alteração ou limitação na possibilidade de parcelamento sem juros nas compras no cartão de crédito. Qual que é a discussão que está sendo posta, em que pé está isso e qual é a posição da frente, senador? Olha, nós somos a favor da manutenção do parcelado sem juros no cartão. Essa é uma realidade da cultura do cidadão brasileiro, da família brasileira, né, do nosso consumidor, a própria realidade da vida real. A família brasileira, muitas vezes, para comprar o remédio que precisa, ela usa o parcelado sem juros. Muitas vezes ela não tem aquele valor para comprar o remédio que ela precisa de uma tacada só ali no balcão da farmácia. Então, o sistema financeiro, muitas vezes os bancos, né, que tem que arcar com esse risco de inadimplência, pretendem mudar essa regra. Não é hora de mudar. Há um movimento muito forte em defesa do consumidor, em defesa do cidadão, que e digo com muita tranquilidade, que é um sentimento de maioria sólida dentro do Congresso Nacional contra essa alteração, contra essa mudança e a manutenção da regra da possibilidade do parcelado sem juros no cartão. E por que essa regra vai existir, Thaís? Porque hoje você tem concorrência, né? Se você tivesse um monopólio, ou pelo menos um oligopólio ali de bancos, né, um setor muito fechado, eles poderiam dizer não, ninguém faz o parcelado sem juros. Mas hoje, com a abertura do mercado, né, com diversas empresas de crédito, as fintechs, né, que são as financeiras digitais, você tem opções. Se fecharem a porta por um lado, o fornecedor, que é o comércio, o setor de serviços, terá janelas abertas em fintechs. Então, eu acredito e tenho defendido, essa é uma regra que irá permanecer e em defesa do consumidor, do cidadão brasileiro, parcelado sem juros, tem tudo para continuar como uma realidade para a família brasileira. Senador Efraim Filho conversou conosco nesta manhã ao vivo no Jornal Gente. Senador, bom trabalho aí, obrigado por conversar mais uma vez aqui com os ouvintes do Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Sei que esse é o day after, né, aquele primeiro dia depois de uma votação histórica, e espero que esse espaço de conversa, de diálogo, vão acontecendo, né, e com o meu compromisso de estar lá nas leis complementares, nas regras, lutando para que o cidadão brasileiro seja beneficiado pelo novo sistema tributário, que era algo que já devia ter existido no Brasil há muitas décadas. Foi uma conquista, sim, a mudança de modelo é muito bem-vinda e, claro, como o Cláudio fez questão de insistir, a luta permanente contra impostos e contra carga tributária vai continuar. Não é diferente do mundo de hoje. No mundo de hoje, vivemos esse mesmo risco, né, de sempre ter aumento de imposto e carga tributária. Esse risco vai continuar, mas vai continuar num modelo melhor, mais simples, menos burocrático
e que facilita a vida de quem empreende, de quem produz no Brasil. Um abraço e um bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia, senador. Senador Efraim Filho, que falou ao vivo